Ok, muito boa tarde, boa noite a todo mundo que acompanha, pessoal que está com a gente aqui no Instagram, quem vem chegando também nas redes sociais, no Facebook. Estamos ao vivo agora em 2 páginas, o Povo e o Povo CBN, e no canal do Povo Online no YouTube. Quero dar as boas-vindas, portanto, aos nossos telespectadores, pessoal que está acompanhando a gente agora ao vivo, que também quem futuramente vai acompanhar essa gravação em podcast, seja muito bem-vindo a mais um MamiCast, o seu podcast trazendo informação com leveza e, claro, trazendo a informação sobre maternidade, né, com leveza e informação. Bom, muito bem, vou apresentar a nossa convidada de hoje, nossa convidada especial para falar de reprodução assistida, a doutora Tiziana Lima. Ela é ginecologista e especialista em reprodução humana. Ela é mãe do Alfredinho, da Catarina e da Maria Cecília. Doutora Tizi, seja muito bem-vinda, tá? Queria inicialmente desejar boa noite, que você se apresentasse também aos nossos ouvintes telespectadores e depois a gente faz aqui uma breve introdução do tema. Tá ótimo. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, né, falando de um tema que eu adoro, é meu dia a dia, né? E acho que você já me apresentou super bem, né? Eu sou ginecologista, atuo na área de reprodução humana, né? Para casais que tentam engravidar e não conseguem, ou casais que perderam bebês, né? E eu sou mãe da Cacá, do Alfredinho e da Ceci. Lindos, todos muito lindos. Obrigada. Olha, eu vou me referir, então, à doutora Tizi como Tizi aqui no podcast, porque é um papo muito leve. É como se a gente realmente estivesse aqui na sala da nossa casa. Eu queria que ela se sentisse assim, super à vontade. Porque os temas que a gente vai tratar aqui são esses, né? Claro, a gente vai trazer sempre informação, vamos procurar atualizar os temas, né? São assuntos que são muito procurados, muito questionados também. Muita gente também tem até um certo receio de falar sobre esse assunto. Então, a gente vem aqui para esclarecer, para tirar dúvidas, mas de uma maneira leve, né? Para que você se sinta convidado mesmo a entrar nesse bate-papo, a fazer a sua questão também, trazer a sua dúvida. Eu até, quando eu estava chamando para esse programa, para o episódio, eu pedi para as pessoas mandarem dúvidas. Muita gente mandou de vários aspectos, né, em vários sentidos, né, porque é um tema tão abrangente, né, doutora Tizi. A gente sabe que hoje nem toda mulher realmente tem o sonho de ser mãe, mas muitas mulheres têm esse desejo. Na verdade, muitas mulheres crescem com esse desejo, né? A gente fala nesse instinto materno, esse desejo de cuidar, né, de aflorar o nosso cuidado, de ter ali aquele ser humaninho pelo qual a gente vai ser responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento, né, pelas relações afetivas, sociais. Então, a essência da maternidade é essa, né? Claro que nem todas as mulheres são obrigadas a desenvolverem ou, enfim, se sentirem ali na obrigação de serem mães. Mas o fato é que muitas manifestam esse desejo. O fato é e trágico, né, quando esse desejo não casa com a naturalidade, quando ele não acontece naturalmente. E aí acontece as tentativas ali de tentar também induzir a maternidade, né? Porque hoje nós temos, né, possibilidades, felizmente. Inclusive, avançamos nisso, graças a Deus, com o tempo. E o que vem possibilitando muitas mulheres de conseguirem, né, terem esse desejo realizado. E para muitas é, sim, o maior desejo de suas vidas, e a gente vai falar muito sobre isso aqui também. Então, vamos falar um pouquinho, inicialmente eu vou trazer alguns dados, né? Pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Ou se tiver algum dado mais atualizado do que esse, e você queira fazer essa correção. Mas, no Brasil, a taxa de infertilidade de casais na idade fértil, ela está girando em torno de 15%. Né? E, com isso, com essa questão da infertilidade, crescem ali os métodos, né? O índice dos métodos, né, para a questão, né, de você ter filhos. Então, por exemplo, a Anvisa trouxe um dado de que as clínicas de reprodução assistida fizeram mais de 43 mil ciclos de fertilização in vitro em 2018. É um dado que é um pouco desatualizado, mas é o mais recente que eu achei. E já é um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, que é maior do que os anos anteriores. Então, ao longo dos anos, a gente vem observando esse desejo maior
dos casais de procurarem alternativas, né, Tice? Eu queria que você começasse falando sobre isso, né, sobre esse crescimento. Qual o sentimento que você observa na clínica, né, desses casais? Os casais que buscam engravidar, muitas vezes eles não compartilham desse sonho com familiares, com amigos, porque é uma vergonha, é um medo, é um receio de não conseguir engravidar. Então, quando um casal começa a tentar e não consegue, começa a frustração, eles primeiro têm a fase da negação, de não aceitar o que está acontecendo, de não entender, para depois buscar uma ajuda, né? Então, por isso que demora tanto a assim, se pesquisar, e esses 15% acaba sendo maior do que isso, né, de casais inférteis, porque as pessoas acabam não investigando e aceitam que não conseguiram engravidar, né? E hoje nós temos muitas técnicas, não só de reprodução assistida, mas para a gestação natural. Então, de investigar, de suplementar, de fazer exames adequados. Às vezes é uma besteira, às vezes é um detalhe que você consegue engravidar, às vezes, no primeiro mês, né? Então, os casais, quando chegam até mim, geralmente chegam com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos tentando engravidar. E a gente sabe que, eu como mãe, né, eu sei a frustração que é quando você não consegue engravidar. Porque a gente cresce brincando de boneca. A gente cresce preparada para ser mãe. Então, quando chega o momento da maternidade e que ela não é conquistada, principalmente de primeira, que a gente acha que vai parar o anticoncepcional e vai engravidar de primeira, vem a primeira frustração e o primeiro baque. E aí é um caminho que pode se tornar doloroso para alguns casais, né? Mas não precisa ser assim. O caminho não precisa ser muito difícil, né? Ele precisa da perseverança, ele precisa da busca ativa de um diagnóstico. Porque o que eu sempre digo para as minhas pacientes, né, para os meus casais, não é ruim você ter um diagnóstico, é ruim quando você não tem. Porque quando você tem um diagnóstico, você tem o que fazer. Agora, quando você não busca, você nunca vai achar a sua solução. E você acha que ainda é muito alto o índice dos casais que não vai aprofundar justamente para não mexer em algo e não descobrir algo? É o que pode levar um casal a realmente ficar ali naquela, enfim, cobrindo mesmo o sol com a peneira, enfim, não quer saber a realidade, né? Tem medo. Assim, as pessoas acreditam que o especialista em reprodução assistida é para fazer apenas fertilização in vitro, né? E a fertilização in vitro é o final de todo o processo de investigação quando se realmente precisa. Então, muitas vezes, buscam profissionais ou não capacitados, que não tenham conhecimento, e vai perdendo tempo. E o nosso receio é que, quando chega no especialista em reprodução humana, pode ser tarde demais, né? Então, o nosso alerta sempre, né, todo mundo da reprodução, é de ficar sempre falando, né, busque ajuda e procure um diagnóstico. Sim. Vou falar aqui também da questão da idade, né? Para a mulher existe digamos assim, um reloginho, né? Acho que é um relógio biológico mesmo. E por isso também muitas vêm ali já a partir dos 30 anos, já começa aquela contagem regressiva. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até desmistificar, mesmo se for o caso, essa questão de até qual idade eu posso ser mãe naturalmente, até quando que eu posso começar a me preocupar. Todas essas faixas ali, aquelas faixas de tempo, digamos assim. Hoje a gente casa mais tarde, né? Antigamente, na época das nossas mães, os casamentos aconteciam aos 20 anos de idade, né? Aos 25, 26, 30 anos, a prole estava definida. E hoje, graças a Deus, a mulher está conquistando o seu mercado de trabalho. Então, com isso, a gente está engravidando mais tarde, está buscando a maternidade mais tarde, e isso atrapalha, né? A idade, ela é o principal inimigo da maternidade. Por quê? A gente já nasce com os nossos óvulos para o resto da vida. Os meus óvulos foram formados quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, eu já nasci com a minha quantidade de óvulos, vou perder boa parte da puberdade, né? É a primeira grande queda, que eu vou nascer ali com 2 milhões e na puberdade eu entro com 400 mil. Então, eu tenho a primeira queda, vou liberando e perdendo óvulos todo mês, mas quando eu chego ali em torno dos 30 anos, eu tenho uma leve queda, isso numa população geral, tá? Aos 35 é uma queda brusca e aos 40 anos eu tenho já um risco muito aumentado de alterações genéticas, de baixíssima reserva ovariana, que esse risco ele aumenta aos 37 anos, de ter alteração genética, né? Então, a reprodução humana,
eu digo que pode ajudar mesmo quem não quer ser mãe, agora, né? Porque se a gente faz um planejamento da vida, né? Eu quero... Algumas pessoas, né, pensam, eu quero me formar, eu quero casar, eu quero curtir, juntar dinheiro, subir na carreira, depois ser mãe, né? Então, se você pensa assim, e você ainda não chegou no ponto que você queria, a gente acende uma luzinha vermelha por conta da reserva ovariana, porque além de cair a quantidade de óvulos, ela cai a qualidade dos óvulos. E hoje nós temos também técnicas de congelamento de óvulos para preservar a fertilidade. Então, se uma mulher não sonha hoje em ser mãe, mas no futuro ela pode congelar os óvulos e ter uma paz. As pacientes que eu congelo os óvulos, elas falam assim, eu hoje curto a minha vida com paz, né? Eu espero o marido perfeito com calma. Porque, às vezes, a gente vai numa vida tão turbulenta e quando você vê, tudo passou. O tempo passou e aí a gente perdeu o tempo, né? Sim. Então, Uma pressão, né? Uma pressão, né? A sociedade, ela cobra que você tenha aquela família tradicional, ela cobra que você seja mãe, que você seja uma super mãe, mas também você seja uma super profissional. A conta não bate, né? Assim, de você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, com as novas técnicas de reprodução assistida, a gente pode, sim, programar uma maternidade. E o limite, para uma gestação natural, a gente não consegue dizer, assim, de idade. A gente só consegue avaliando reserva ovariana, que tem exame de sangue e exame de ultrassonografia transvaginal, para contar os folículos e saber como que está essa reserva, né? E também de saúde da mulher, porque a gente sabe que ao longo dos anos, né, existe o ganho de peso, ganho de comorbidades, hipertensão, diabetes, né, descoberta de doença autoimune. Então, tudo isso vai piorando ao longo dos anos para você ter uma má qualidade na gestação, né? Uma gestação de alto risco, quanto mais se passa o tempo. Não pela idade, mas pelas comorbidades, pelas doenças de base, né? Entendi. A reprodução humana tem o limite dos 50 anos de idade. Então, uma mulher ela só pode transferir embrião até os 50 anos. E, teoricamente, a gente pode engravidar até entrar na menopausa, que também seria ali em torno dos 45, 50 anos. Mas a gente sabe que a qualidade ela cai muito, né? E a reserva ovariana. Então, a gente indica, né? Engravidar naturalmente até os 35, mas a gente sabe que hoje tem muita coisa que pode ajudar para engravidar até os 40. Perfeito. Bom, agora eu vou chamar de Tice, né? Porque agora eu vou falar com a Ticiana. Acompanho você desde que você estava grávida do Alfredinho. Acho que eu também estava grávida da Serena, então a gente estava grávida ao mesmo tempo. Acho que foi um dos primeiros perfis que pediram para eu seguir na época. E aí, então, eu acompanhei muito a sua gestação do Alfredinho e as outras também, todas, né? Porque desde então eu venho acompanhando. E é muito, muito interessante, né? Acompanhar a sua rotina enquanto mãe de 3. Você optou por fazer ali realmente por engatar, digamos assim, é o que a gente chama hoje de engatar. E é o que eu ouço muito de muitas pessoas. Aproveita, né? Faz logo tudo junto, etc. Aproveita para todos crescerem ao mesmo tempo, enfim. Como foi para você, enquanto mãe médica, né, justamente nessa área, conciliar nessa parte da maternidade, a primeira, a segunda e a terceira, ficar grávida durante tanto tempo consecutivo, né? Muita gente pergunta isso, né, Tícia? Isso. Então, eu tô grávida desde 2017, né? Eu estive grávida em 2017, 18, 19, 20, 21 e 22. E a minha decisão de ser mãe nova, né? Eu tive Alfredinho com 28 anos. E hoje, com 32, eu já tenho 3 filhos, né? 4 porque eu tenho no céu, que eu perdi um depois do Alfredinho. Mas eu descobri que eu tinha endometriose ao acaso, né? Então, eu faço comigo o que eu faço com as minhas pacientes também, né? Então, eu descobri endometriose, foi uma decisão minha e do meu marido, que a gente ia engravidar, que ia emendar todos os filhos, para poder não ter o risco de, no futuro, a gente se frustrar e não ter mais os filhos que nós gostaríamos de ter, né? Então, foi muito difícil, não foi fácil. Foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu estaria na minha ascensão pessoal, eu estava na minha ascensão também de carreira. Então, terminando residência, terminando a parte de reprodução, né? Viajando para São Paulo com o Alfredinho, nem andava ainda, pequenininho, né? E são decisões, né? A vida é feita de escolhas e eu escolhi passar por esse perrengue inicial, né? Mas eu sou muito grata por ter passado por tudo isso, assim, né? Tão nova.
E assim, hoje as coisas estão ficando mais tranquilas, né? Não tá tanto porque a minha pequenininha tem 2 meses, mas a gente sabe conciliar bem. Agora eu tive que reduzir muito a minha carga horária de trabalho para conseguir dar conta, né? Para conseguir ter um tempo de qualidade com os meus filhos, para poder dar uma atenção de qualidade para as minhas pacientes e não pirar, né? Porque senão a gente pira, né? Sim. Criança demanda muito, trabalho demanda muito, a gente chega em casa, tem milhões de mensagens no WhatsApp de paciente, então a gente tem que tentar conciliar isso e fazer de tudo um pouquinho, né? E também muito prazeroso, né? Acho que tem também esse lado, a gente fala nos momentos difíceis, mas só de ver eles 3 juntos ali na sua rede social já dá vontade de ter o segundo. É bom, eu gosto. E aí a gente já fica, né, com aquela história. Eu vou então te parabenizar, eu acho que é isso, né? É inspirador, sabe? Assim, inspira bastante. Acredito que muitas mulheres. E agora, já que eu estou falando nisso, né, a questão das mulheres, você recebe diariamente muitas pacientes, né? Você é procurado por muitas mulheres por ser referência nessa área. Qual é o perfil hoje das mulheres que te procuram, né, em questão de faixa etária, até realmente, digamos assim, vida, né? O momento da vida, né? Você acabou de mencionar, né, que hoje as mulheres estão realmente fazendo aquela lista das prioridades, estão se organizando melhor, planejando, então está tudo, né, um pouco mais fácil, digamos assim. Quais são essas mulheres que te procuram? Quais são os casais? Depois de quanto tempo tentando eles te procuram? Acho que eu coloquei muita pergunta de uma vez só. Então, vamos lá. É como eu te falei, a reprodução humana, ela ajuda as mulheres que querem engravidar hoje, as que querem no futuro, né? Então, são muitas as formas de busca pela reprodução humana, né? São as mulheres que querem congelar óvulos, são os casais que perderam bebês, né? São mulheres de produção independente, né? São casais homoafetivos, que também buscam a maternidade, né? Então, assim, tem de diversas formas que a gente pode ajudar, né? Eu acho que, assim, a minha profissão eu posso dizer que, para mim, é a mais bonita, né? É a área mais bonita da medicina, porque você cuidar de vida e você participar e ver ativamente o milagre da vida acontecer, né? Porque a gente é um mediador, né? Do que está acontecendo, a gente ajuda, mas é muito gratificante, né? Eu que já perdi bebê, eu que tive diagnóstico de endometriose e ovário policístico, eu que tive o medo de um dia não ser mãe, hoje eu tento acolher as minhas pacientes da forma que um dia eu precisei. E talvez eu não achei. Então, eu acredito que hoje muitas pacientes me procuram por se encaixar muito no meu perfil, né? Tem muitas pacientes que têm a mesma religião que eu, não que eu não atenda outros, lógico, eu atendo todas as religiões, né? Um dia me perguntaram assim, por você ser católica e falar que você é católica, você não acha que você pode afastar outras pessoas? Eu disse, de jeito nenhum, né? A minha fé não atrapalha a sua fé e nem atrapalha a de ninguém. E a gente tem empatia, a gente tem amor por cada pessoa que procura no consultório. Porque todo mundo que entra ali tem uma dor. E tem uma história nova para contar também, se Deus quiser. Sim, eu vejo alguns relatos são muito emocionantes. Que você consegue lembrar assim, alguma história de destaque que você realmente ficou muito balançada e que vai contar para os seus filhos quando eles estiverem um pouquinho maiores? Ai, gente, tem muita história, mas teve, assim, algumas me marcam mais, né? Teve um casal que eles me procuraram, na primeira consulta, eles levaram 2 atestados de óbito de bebês intraútero, né? Eles perderam com 35 semanas de gestação já, e o outro foi uma gestação ectópica. Fizemos uma investigação, fizemos um tratamento de baixa complexidade, e eles acabaram perdendo esse terceiro bebê, né? Provavelmente o bebê tinha uma alteração genética, então a gente partiu para a fertilização in vitro, né? Era um casal que também era muito católico, tinha um grupo de oração muito querido e financeiramente eles não estavam prontos para passar por todo o processo, né? E aí um dia eles me mandaram uma foto de uma carta com flores
e uma foto de uma transferência bancária. O grupo deles de oração fez uma... Assim, fez uma surpresa para eles, né? Pagaram todo o tratamento. E aí nós fomos, né, para o tratamento de reprodução assistida, fizemos biópsia de embrião, porque eles precisariam passar por todos os processos com detalhes, por conta das múltiplas perdas, né? E aí, hoje a bebê já nasceu, né? A bebê já está, acho que com 7, 8, 9. Assim, acho que está com uns 9 meses. Enfim, pequenininha ainda. E a coisa mais linda, eu fico acompanhando meus casais, né? Eu adoro, sempre comento, sempre fico olhando. E eu fico muito feliz, né? Sim. Eu fico muito feliz. E eu sempre recebo, né, mensagens. E o que mais me marca é quando eles falam assim, eu estou feliz como eu nunca estive. Né? Então, eu fico até emocionada quando eu falo, porque é muito bom. É muito bom você saber que você está construindo uma família, você está construindo um sonho, você está participando e você vai ser sempre lembrada. Sim, né? Pelo resto da vida. Pelo resto da vida desse casal. Eu também fico emocionada porque conheço muitas amigas e, enfim, familiares que estão nessa luta, né? É uma luta que eu chamo de jornada, porque não é fácil. Acho que você deve acompanhar muitas, então, muito mais do que eu tenho propriedade para falar. É frustrante, muitas vezes, fazer testes, vários testes e lidar ali com aquele teste negativo mais uma vez e ter uma esperança. Ter de acreditar e ter de se preparar. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre essa preparação, né, da mulher, do casal que quer, de fato, investir mais uma vez, quer tentar mais uma vez. Aquele casal que já tentou de quase tudo e tem ali uma última tentativa, né? Como é que isso acontece? Assim, o que você indica primeiro e quais são as etapas até chegar ali no que seria a última tentativa? Uhum. Primeiro a gente investiga, né? Existem várias causas para você não engravidar, tá? Primeiro a gente avalia se o casal está tendo relação sexual de forma periódica, porque muitas vezes o casal quer engravidar. Aí acha que está no período fértil, tem relação sexual só naquele período e depois não tem mais, né? E às vezes a mulher tem ovulação tardia, tem ciclos irregulares. A gente pode também ter alteração hormonal, pode ter alguma alteração de cavidade, um pólipo, um mioma, obstrução tubária, doenças ginecológicas como ovário policístico, endometriose. Então, a gente faz uma investigação completa, né? Risco de alteração genética por histórico familiar, então a gente faz análise de cariótipo do casal, né? Avalia o DNA. E aí é que a gente vê o que é que se faz. Então, se é uma causa hormonal, é o melhor dos mundos, né? O mais tranquilo. Agora, quando a gente tem um fator masculino, quando a gente tem uma obstrução tubária, a porta está fechada. Eu não tenho como ter uma gestação natural. Então, a obstrução tubária precisa de um tratamento de alta complexidade, né? Geralmente, fatores masculinos graves, né? Quando tem baixíssima quantidade ou baixíssima motilidade de espermatozoides, obstrução tubária bilateral, idade avançada, já vai para a fertilização in vitro. Tá? Então, a fertilização in vitro é quando a gente faz o estímulo ovariano, a gente consegue captar o máximo de óvulos que aquela mulher teria, porque isso é muito importante, né? A gente vê nas redes sociais médicos da reprodução que falam, hoje eu captei 20 óvulos. E tem paciente que a gente capta 1, 2, 3, né? E aí elas falam, por que a gente só conseguiu isso? Eu disse, porque você só tem isso, infelizmente, né? A reserva ovariana é o que diz o que a gente tem. Então, eu não consigo tirar 10 óvulos quando eu tenho um hormonismo mülleriano muito baixo, né? Então, a gente tem que ir para a nossa realidade. Muitas mulheres já procuram mais tardiamente a reprodução assistida. Então, passou dos 37 anos, a gente acaba indicando a biópsia embrionária ou perdas gestacionais de repetição sem saber a causa, né? Porque a principal causa de perda gestacional é alteração genética. Então, a gente acaba fazendo a biópsia de embrião. Essa biópsia vai dizer quais são os embriões que são euploides, normais, e os que têm alteração genética, e quais são as alterações genéticas que tem, né? E hoje, a gente acaba transferindo só um embrião, porque a gente tenta diminuir o risco de gestação gemelar. Que antigamente, a gente achava que todo mundo que ia para a FIV, ia para a reprodução assistida, acaba tendo gêmeos e trigêmeos, né? Hoje,
com os avanços, né, da tecnologia, a gente acaba optando por transferir só um embrião, máximo 2. E quando é biopsiado, a gente acaba transferindo só um mesmo, porque a gente já sabe que o embrião é euploide e nada é garantido, não posso dizer 100% de certeza que vai dar certo, mas a gente tem uma chance muito maior de dar certo. Então, existem etapas a serem feitas até chegar no sonhado positivo, né? E o que eu digo sempre para paciente, na verdade, o que a gente quer não é um beta positivo. O que a gente quer é um bebê em casa. E para a gente ter esse bebê em casa, às vezes a gente tem que dar uns passos para trás, investigar tudo novamente, passar por processos, né? Que a FIV, ela é um processo. Porque muita gente acha que chegou no consultório, vai menstruar, vai começar o ciclo e no final do mês vai estar grávida. E não é assim, né? No primeiro mês a gente faz a punção, no segundo a gente faz a avaliação de cavidade com histeroscopia e no terceiro mês é que a gente faz o preparo endometrial para transferir embrião com mais cautela.